Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria gravar este vídeo hoje, no domingo da Divina Misericórdia. Claro que ele vai para o ar somente aí no dia 18 de abril, mas já estou gravando aqui no domingo da Divina Misericórdia, por isso fiz questão de recitar essa oração belíssima e profunda, mais do que bela, é profunda, para demonstrar a nossa confiança em Jesus. Repete comigo: Jesus, eu confio em vós. Seja bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, 85º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, hoje com o tema Virtudes Teologais, Dons e Frutos do Espírito Santo. Na última quinta nós estudamos sobre virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, e hoje nós vamos estudar as virtudes teologais, os dons e os frutos do Espírito Santo, tá bom? Vamos juntos nessa? Muito bem, anota então, a primeira pergunta de hoje é a 384 do compêndio. O que são as virtudes teologais? Resposta: são as virtudes que têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Infundidas no homem com a graça santificante, elas nos tornam capazes de viver em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Na catequese de hoje, eu quero também trabalhar, junto com essas respostas, a questão da docilidade que o ser humano é convidado a ter para com Deus. Ser dócil a Deus significa abrir o coração para que Deus possa agir. As virtudes funcionam também assim. Quanto mais dócil nós formos, eu e você for, certamente o Espírito Santo de Deus se fará presente em nossa vida e nos dará a graça santificante que produzirá em nós virtudes, né? Olha só, porque as virtudes teologais, a resposta vai dizer que é a ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Ora, para o Espírito Santo fazer vez na minha vida, eu tenho que ser dócil, eu tenho que permitir com que o Espírito Santo se faça presente. Por isso a docilidade, para que essa graça santificante aconteça e eu possa então viver em relação à Trindade, né? Virtudes teologais, origem, motivo e objeto do próprio Deus, só sendo dócil a Deus para que eu e você possa realmente praticar, colocar em prática as virtudes, hoje de maneira especial as teologais. 385. Quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são 3. Fé, esperança e caridade. Vamos conversar sobre as 3. 386. O que é a fé? A fé é a virtude teologal pela qual nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Igreja nos propõe crer, porque Deus é a própria verdade. Com a fé, o homem se abandona livremente em Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé age pelo amor, conforme está em Gálatas 5:6. Desculpe. Então, olha só, eu faço até questão para falar de fé, de recorrer ao Catecismo da Igreja, porque nós estamos estudando o Compêndio do Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 176 e 179, diz o seguinte: 176, que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus que se revela. Como que Deus se revela? O Criador se revela ao mundo por meio da encarnação do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a revelação de Deus no mundo. E a fé é um dom sobrenatural de Deus. Perceba que a fé, sendo um dom, quem dispensa um dom? Quem que dá o dom ao ser humano? Deus. Então é Deus que derrama os dons na vida do ser humano, a fé é um deles. Então se você tem fé
em Deus, agradeça a Deus pelo fato de você ter fé nele, porque é uma graça que ele derramou na tua vida. Olha que coisa linda e interessante ao mesmo tempo. Não é por força própria que nós temos fé. Fé é um dom sobrenatural, portanto vem de Deus para o ser humano, né? Então, para viver a virtude teologal da fé, de novo, abrir o coração e ser dócil a Deus. 387. O que é esperança? A esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos e esperamos de Deus a vida eterna como nossa felicidade, repondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos o auxílio da graça do Espírito Santo para merecê-la e perseverar até o fim da vida terrena. Então, a esperança é o desejo e a espera em Deus. No quê? De nesta vida terrena viver com o objetivo e a esperança da vida eterna, sabendo que nós não temos mérito para isso. Jesus disse no Evangelho, para o homem a salvação isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então perseverar nesta vida passageira e terrena, né, na esperança da vida eterna, na misericórdia de nosso Senhor. A misericórdia que é tida como tábua de salvação, a última tábua de salvação, como está nos escritos de Santa Faustina e nessa solenidade da Divina Misericórdia do segundo domingo da Páscoa, né? A última tábua de salvação é a misericórdia. Então, a salvação que pode ocorrer para o ser humano por meio da misericórdia, a virtude teologal da esperança é esse desejo e espera em Deus. 388. O que é a caridade? A caridade é a virtude teologal pela qual nós amamos a Deus acima de tudo e o nosso próximo como nós mesmos por amor de Deus. Jesus fala dela o mandamento novo. Perdão, Jesus faz dela o mandamento novo, tá? Ela é o vínculo perfeito e o fundamento das outras virtudes, que anima, inspira e ordena. Sem ela não sou nada e nada lucro, como diz Paulo à comunidade de Corinto, no capítulo 13, versículo de 1 a 3, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, a virtude teologal da caridade é a graça que faz com que nós amamos a Deus acima de tudo e ao próximo por amor a Deus. Então eu sou convidado a amar o próximo porque primeiro eu amo a Deus. Olha que coisa interessante, né? E sem o amor, sem a caridade, o hino ao amor, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a dos anjos, sem amor eu nada seria. Tem até uma música bonita aí da década de 80 que trata sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Mas para te dizer o quê? Para nos dizer o quê? Que a caridade, sem ela nós não somos nada, nada lucramos sem a caridade, porque ela é o vínculo perfeito. Colossenses 3,14. É a virtude teologal. Agora, como faz para ser caridoso? Só sendo dócil, abrindo o coração para que Deus possa agir em nós, porque nós não temos faculdades e competências por forças próprias para viver a caridade. Mas se abrirmos o nosso coração, certamente Deus vai nos apoiar a viver essa graça. E agora, as perguntas relacionadas aos dons e frutos do Espírito. 389, que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir as inspirações divinas. São 7: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então a docilidade, ora falada nas respostas anteriores, faz parte dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, os dons do Espírito são disposições que modelam e tornam o homem dócil para que seja vivido as virtudes, né? E esses dons são esses 7, muito trabalhado na catequese do Crisma com os crismandos, né? E a última de hoje, 390, e os frutos. O que são os frutos do Espírito Santo? São perfeições plasmadas, né, em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12 frutos do Espírito Santo. Olha só, a caridade, alegria, paz,
paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. E essa lista está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Perceba que viver tudo isso que eu acabei de citar são frutos do Espírito Santo. Se você é fiel, desculpe, se você é modesto, né? Se você é bondoso, significa dizer que você é uma pessoa dócil e Deus age em você. São frutos do Espírito Santo na sua vida. Que bênção de estudo. Obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta para a gente entrar num tema chamado o pecado. Vou te esperar lá, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.